Olá, no ar, gente da gente, o seu programa que hoje é chamado de podcast, mas que anteriormente era um programa de televisão, de entrevistas. Hoje nós temos essa nomenclatura, é um podcast. E a gente sempre aqui nesse programa conta as histórias de Divinópolis, do seu povo, da sua gente, enfim, a gente coloca na atualidade aquilo que os presentes ainda não viram do seu passado. Acho que deu para entender, né? A direção de estúdio e imagens de Lincoln Clóvis, com Diogo Silva, a edição de Lorena Faria, a direção de jornalismo por conta de Flaviano Cunha, a direção geral e presidência de Mairinque Pinto de Aguiar Júnior. O apoio cultural é da Unimed Divinópolis. E aqui na TV Candidez, hoje nós vamos trazer uma das figuras mais importantes da sociedade. É o juiz de paz, né? Esse realmente é aquele fazedor de casamentos, né? Realiza os enlaces matrimoniais. José Levi Lucas. Ô Zé Levi, seja bem-vindo. Vou lhe tratar na intimidade de Zé Levi. Vamos começar falando da sua família, das suas origens, do seu berço, né? Ô Garcia, é um prazer estar aqui com vocês, né? Participando desse podcast. Gostei desse formato. É podcast. Hoje tudo é podcast. Tudo é podcast e espero poder contribuir com esse podcast, com a história que a gente traz de Divinópolis, né? Fico muito feliz de estar aqui com você. Vamos começar por sua família. Seu pai é uma figura, né, conhecida, 95 anos, está com saúde, graças a Deus. Sua mãe com 90, né? Vai fazer 90 anos. Vai fazer 90 anos. Então fale-nos... Então, eu sou filho do José Lucas, né, que ficava aqui na 1º de junho, mexia com veículos, muitos anos ali, ficou muitos anos. Eles vieram, e da Dona Luzia, né? Eles vieram para Divinópolis no início de 1962, né, vieram de Dores do Indaiá, então eles são aqui do centro-oeste, porém nossa cidade está mais no extremo para lá, né? E quando aqui chegaram, resolveram me conceber. Aí, em dezembro de 62 eu nasci, então eu sou o primeiro filho, sou o 6º, nascido em Divinópolis. Abaixo de mim tem só mais uma irmã. Então, lá em casa é muito interessante, que os dois estão anciãos, né? E nós filhos somos idosos, estamos ajudando a cuidar deles, né? Eu já tenho neto, as minhas irmãs já têm neto, aquela coisa toda, então nós só estamos voltando para cuidar deles, né? Dos bisavós. Dos bisavós, exatamente. Ô, Zé Levi, você tem alguma recordação, por exemplo, do tempo que o Zé Lucas, né, citado aqui, o seu pai, era caminhoneiro, viajava por esse Brasil inteiro? Eu tive a oportunidade de conversar com ele na agência ali, em frente ao ABC aqui da 1º de junho, ele contava as histórias. É verdade. Quando eu era bem pequeno, o papai praticamente largou os caminhões, né? Ele ficou com o caminhão da juventude dele, vamos dizer assim, até... Famoso Fenemê. Fenemê, Chevrolet, e ele largou e foi para a área de comércio, né, de veículos, né? Então eu peguei muito pouco essa parte de caminhão, porque eu sou um dos caçulas, né? E então, em 72, mais ou menos, ele já não mexia mais com caminhão. Mas e as resenhas? As resenhas, as histórias do papai, pela idade dele, ele conta a história que a gente não imaginava, porque ficou muito tempo guardado. E agora, como ele tem tempo, está mais em casa, né? Então ele está sempre contando as histórias das viagens dele para Goiás, Uberlândia, ali no Triângulo Mineiro, o lado de cá, Barbacena, Juiz de Fora, Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Então vivi em Belo Horizonte na época que o povo lá andava de terno e gravata durante essa... Então ele conta essas coisas, né, muito interessante, que é o retrato de uma época. Né? E as gerações vêm se sucedendo e vão mudando os costumes e tudo, vão mudando a forma de se relacionar na sociedade. E o papai conta a história dele, que daria vários livros, na verdade, né? Até filmes. O José Levi Lucas, como nós dissemos, é juiz de paz, é o juiz casador, não é? Isso. Como é que você foi parar nesse patamar? Então, isso nasceu primeiramente na Igreja Católica, porque na época que a igreja em Divinópolis, na diocese, instituiu
testemunhas qualificadas para o matrimônio, que é o que nós fazíamos, né? O ministro de casamento, né? Isso foi instituído mais ou menos em que ano? Você tem uma... Mais ou menos no início dos anos 90, por aí, Aqui 80, mais ou menos final de 80 e início de 90. Eu comecei com o meu ministério, eu acredito que foi mais para 90, porque eu comecei o meu ministério na Igreja Católica da Paróquia Nossa Senhora da Guia, com o saudoso Padre Ordones, né? Muito bacana. Foi lá que eu comecei, em 1996. E eu não sabia que eu tinha o dom para celebrar. Me convidaram, né? Fui escolhido, indicado, e por eu participar muito da igreja, participar das missas e tudo, fazia palestras, essas coisas. Então eles me deram o meu nome, estava precisando substituir os ministros que lá estavam. Eles iam sair, porque o ministro ele é temporário. Então eu fui indicado, aceitei o convite, então fui indicado e fui convidado ao mesmo tempo. E ali eu descobri que eu tinha o dom, porque as pessoas começavam a gostar do meu casamento, da forma que eu celebrava. O casamento é uma coisa muito séria, seja no direito canônico, seja no direito civil. Todas as duas trabalham com a mesma matéria, vamos dizer assim, o mesmo objetivo, que é o casamento. Um institui a família sagrada católica, a outra institui a família social, a cidadã. Então, quando na Igreja Católica eu descobri esse dom e as pessoas começavam a querer me levar, e me levaram mesmo para várias cidades que na época autorizaram, depois cortaram, porque começou a ficar assim muito popular, né? Ah, não, quero aquele ministro, começaram a escolher. E quando venceu o meu mandato, renovamos por mais 4 anos, então eu fiquei 8 anos. Fui para ficar 4, fiquei 8. E dali encerrou, mas os noivos continuavam me procurando. Não posso mais celebrar, porque eu não sou mais ministro da igreja. Você vai ter que procurar lá na igreja, o ministro que tiver, o padre e tal. Beleza. Ao passar de alguns anos, surgiu a oportunidade do juizado de paz, com a perda do senhor Alair Rodrigues, seu grande jornalista, meu companheiro. Brilhante juiz de paz, né, que nos colocou numa situação, eu e o Vandinho, que o Vandinho era o titular, né, o Vandinho de Souza, lá das Gerais, colocou nós dois, mais o Vandinho nisso, né, de saia justo. Não, pô, substituiu o Alair Rodrigues, não é brincadeira. E quando eu cheguei para ser substituto do Vandinho, 2 anos depois que o Alair tinha falecido, mais ou menos, acredito, aí que eu vi a responsabilidade, porque todo mundo chegava lá, e aquele juiz, aquele senhor e tal, ele casou meu filho, eu casei com ele e tal. Então aquilo aumentou muito a nossa responsabilidade de fazer uma celebração bonita, linda, leve, maravilhosa, mas com um ato solene, que é o que requer a lei. Estamos conversando com José Levi Lucas, juiz de paz. Você tem uma ideia de quantos casamentos você já oficializou? Olha, ao todo mesmo, eu perdi noção, porque só na Igreja Católica, na época que eu saí, eu fiz um cálculo, né, porque havia muito mais casamentos na época. Eu lembro que chegamos a mais de 200 na Igreja Católica. Agora, aqui no civil, já teve meses de chegar a 80 meses. Então, por mês? Por mês. Durante quanto tempo? Eu lembro que setembro, outubro e novembro praticamente deu isso. 80 num mês, 80 no outro. Então eu já perdi as contas. Todo mundo fala que está casando comigo. Não pode, porque a minha esposa não deixa. Eu estou só celebrando. Esse filho fala, eu quero casar com o senhor. Não pode, minha esposa não permite. A Miriam vai escutar isso aqui. Ela sempre fala, não deixo, né? Então é isso aí. Eu perdi a noção, mas é muito casamento. Eu já estou como juiz há 10 anos. Estou indo para o 11º. Isso tem data de validade? Não tem. Eu era substituto do Vandim, né? Agora o Vandim é nosso substituto, porque ele está em outras frentes de trabalho e tudo mais. Então, nós somos nomeados de forma discricionária pelo diretor do foro, né? E ali tem o nosso currículo, então a gente representa o juiz lá do foro, a gente representa o juiz no cartório, né? Então, é uma nomeação do juiz mesmo. E, por enquanto que eu sei, aqui em Minas Gerais, porque talvez exista diferença em outros estados, né? O juiz ele é nomeado e fica permanente, só por alguma necessidade, alguma coisa assim que ele larga. Normalmente, que eu tenho visto, só pelo óbito mesmo, só pela morte. E tem um detalhe também interessante, que eu não sei quanto tempo tem, que foi liberado
foi liberada a cerimônia para sítios, fazendas e fora dali do... O do cartório sempre pôde. Ah, sempre pôde? Sempre. O casal pode escolher em casar no cartório nos dias fixos, né, que tem lá, quarta, quinta e sexta é o tradicional, né? E pode casar no sábado, no domingo, qualquer dia da semana. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar, dentro da comarca de Divinópolis, para mim ser o juiz. Porque se ele passa da Ponte do Gafanhoto, aí eu já não vou como juiz. Porque a comarca, o juiz, ele é vinculado à comarca da cidade. Então eu estou vinculado à comarca de Divinópolis como juiz. Posso fazer uma cerimônia particular e privada? Sim, mas em qualquer lugar, mas como juiz, só dentro da comarca de Divinópolis. Eu já sou um pouco mais antigo, não tanto quanto o nosso glorioso Zé Lucas, não é? Mas eu me lembro de ouvir falar que o juiz de paz era também um conciliador, quer dizer, se houvesse qualquer atrito na família, qualquer desentendimento do casal, o juiz de paz poderia aconselhar. É um papel interessante, mas não é usado. Né? Mas porque já foi, né? Parece que sim, eu ainda tenho que pesquisar mais. Porque quando que surgiu o juiz de paz? Foi com a proclamação da República. Que até então todo o serviço cartorário e registros, nascimento, casamento e óbito, era feito pela Igreja Católica. Né? Então você olha nas igrejas antigas, né, dessa época do Império, o cemitério era atrás da igreja, então ali ela controlava as entradas, vamos dizer assim. É o maior arquivo que nós temos. Exatamente. Né? Para o levantamento, por exemplo. Exato. Com a vinda da República, então, desvinculou esse papel, passou a ter os cartórios para o registro civil de nascimento, casamento e óbito. Né? Toda a vida cidadã, né, do brasileiro hoje passa por esse viés. Para ele ser um cidadão, ele oficialmente dizendo, ele tem que ter os registros dele. Por isso que é importante ter os registros. Né? Acontece demais um detalhe aqui. Muitos casais que estão juntos há muitos anos estão indo oficializar o casamento civil, né? Tornando ele, vamos dizer assim, um ato legal, porque ele, de fato ele existe, mas de direito ele não existe. E o de direito, para você comprovar, você tem que ir na justiça, aquela coisa toda. Já quando com uma certidão na mão, você não tem que ir em lugar nenhum. Você tem que pegar uma nova certidão, só isso. Então, são detalhes interessantes. Levi, e o divórcio tem alguma coisa a ver com isso? Não, o divórcio, ele faz parte da questão toda aí da situação civil, né, do cidadão. É facultado a ele casar e separar, né, diferentemente do direito canônico, né, que é outra realidade, né, que é da Igreja Católica. Já o direito civil, ele não entra nesse detalhe, até que a morte o separe, né? O direito civil, ele dá essa liberdade, né? E eu vou falar uma coisa aqui que é interessante, hein? Novidade. Já falei uma vez ou outra, mas assim, agora vai ficar registrado. Então, atenção, atenção. Acontece de muitas pessoas voltarem para casar com a mesma esposa e com o mesmo marido. Acontece muito isso. A gente chama de recasamento. Pensa que não. A pessoa ficou casada lá 5, 10 anos, estava ruim com eles. Aí eles viram que sem ele estava pior, sem ela estava pior. Voltaram para casar, recasar. Isso acontece direto lá no cartório. E tem algum protocolo para isso? Não, como se estivesse casando a primeira vez. Tanto é que eles têm que tirar uma nova certidão de casamento com averbado o divórcio deles, para, quando é lido lá, ler que eles são divorciados e que estão casando. Então eles passam a ter 2 certidões de casamento. Uma agora já não vale, porque ela foi mas as pessoas são as mesmas. Eu acho muito interessante, porque eu nunca tinha escutado isso até ser juiz de paz. Esse aqui, mas... Não, nós éramos casados, ficamos casados 20 anos, separamos 3 anos, resolvemos que estava ruim e ficar sem um outro. Então é muito interessante. Nós somos num tempo, né, em que o casamento se apregoava para tudo quanto é canto, que era indissolúvel. E eu gosto de separar isso. Uma coisa é o matrimônio, que é o que está vinculado ao direito canônico, que é um sacramento. Outra coisa é o casamento civil. Ele não tem esse vínculo, né? Embora, eu volto a dizer, ele bate com o mesmo objetivo. O objetivo é o mesmo, é o casal, né? Porém, um preza pela questão religiosa, né? Segue o código canônico, e o outro, o direito civil, que é o mais usual, que a gente mais está aqui. A pessoa separa e tem que... no cartório, vai ter que pegar um documento, você vai vender um imóvel, tem que pegar uma nova certidão porque ela já foi casada, aí que ela tem os desenrolar
de acordo com a lei. Tem aquela famosa frase, né, que vem de séculos e séculos, o que Deus uniu, o homem não separa. Isso aí, isso aí. Tá valendo para mim. Eu já vou, esse mês agora, eu completo 38 anos de casamento, quer dizer, de sacramento e também de casamento civil. 38. Estou na sua frente, eu tenho 53. Tá doido. E agora, de namoro, no nosso tempo, Garcia, era namoro, noivado e casamento, né? Matrimônio, a gente falava. Namoro, noivado e matrimônio. Eu já tenho 40 anos já. Mas que fomos lá na frente do padre, do juiz, 38 anos agora esse mês. Mas veja você, eu novo desse jeito, não é? O pessoal está aí me vendo, 53 anos de casado. Muito bem, parabéns. E casamento não é uma coisa fácil. Casamento não é aposentadoria. Eu falo isso para os noivos. Casamento é um lugar de encontro e desencontro. É uma construção, às vezes até uma reforma, que a construção você pega do chão e vai. A reforma você vai lidar com parede que foi feita torta, uma janela que está no lugar errado. Bom exemplo. Então você tem que estar refazendo, e isso dá trabalho. Né? Agora, tem os seus benefícios. Nós sabemos que o casamento dá trabalho? Dá. A gente ganha um espelho, né? Quando a gente casa, a gente ganha um espelho. E é um espelho que a gente vai ver coisas que a gente não gostaria, porque o espelho é a outra pessoa que às vezes vai falar coisas para nós que a gente não gostaria, mas que é preciso. Porque para a gente crescer humanamente, como pessoa, nós temos que enfrentar, sair de dentro da nossa caixa e ver o mundo uma abrangência maior. Porque senão eu acho que eu sou o melhor do mundo e de repente eu tenho certeza que eu não sou. E isso coloca a gente num pé assim, de equilíbrio, de humildade. Né? Eu não sou melhor que ninguém, não sou mais, mas também não sou menos. Eu sou o que eu sou. O que eu sou é importante aonde eu vou ser colocado. Então a gente descobrir que durante o casamento, na constância do casamento, a gente luta, mas só que hoje tem vários aplicativos, a tecnologia. Tem vários aplicativos para ajudar o casal. E o que eu mais gosto chama psicólogo. Porque você vai sentar desse jeito aqui, ó, na frente de um profissional que tem ferramentas para entender a situação. O que está acontecendo? E ele vai nos pontuar. No nosso caso, nós temos uma psicóloga. Ela nos pontua. Olha, isso aqui... Vocês têm essa assistência? Temos assistência. Eu e a minha esposa, nós sentamos em 15 dias, nós sentamos com uma psicóloga para ela... A sua esposa também participa desse? Nós dois juntos, porque nós dois saímos de cadeira de roda juntos, porque tem dia que dá pancada, porque o ser humano, às vezes ele quer sobressair, ele quer dominar, ele quer controlar. E a gente vai descobrindo na terapia com a psicóloga, no caso a Maria Luísa Tavares, mandar um abraço para ela. Ela é um anjo na nossa história de vida, porque ela nos coloca, ela nos ajuda a enxergar melhor. É como se ela fosse um óculos. Olha, eu tiro o óculos aqui, eu enxergo algumas coisas, mas quando eu coloco, eu enxergo melhor. O psicólogo, para nós, é isso. Para mim, para a Miriam, minha esposa, é isso. Ele nos ajuda a enxergar além de mim mesmo. Porque eu vou olhar, eu me amo, eu me adoro. Mas, de repente, não é bem assim. De repente, tem algo em mim que precisa ser melhorado. E quando nós procuramos a terapia, não foi porque tinha problema. Foi para evitar o problema. Porque ele chega com o tempo, com a idade. Você fica só... quando a gente aposenta, fica mais dentro de casa. Então começa a ter os atritos. Para não ter aqueles negócios que eles chamam de implicância, um implicando com o outro, pegando o pé. Então a gente aprender aquilo que falava numa música lá fora, que falava assim, ado, cada um no seu quadrado, a gente tem que respeitar. E no casamento, o que vai crescer depois de um certo tempo é a amizade, o companheirismo, né? É dar suporte um para o outro. Né? Então, por exemplo, eu sou motorista da minha esposa, ela dirige. Mas quando ela quer vir no centro, eu venho com ela. Por quê? Porque ela desce, vai e resolve. Porque para ela é difícil, ela vai encostar o carro, vai no lugar. Então, isso chama cooperação. Hoje é um novo paradigma dos relacionamentos, não é só no casamento, não. A cooperação é operar junto, um ajudando o outro. Se um começar a puxar a corda, vai esticar, vai arrebentar. Então, nós temos que trabalhar muito hoje, não só no casamento, mas nos relacionamentos, a cooperação, a empatia. Eu entender, eu aceitar o Garcia como ele é, não que eu queria que ele fosse do meu jeito. Isso não existe, isso é loucura. Né? Então, a psicologia ajuda a gente a ficar menos louco, porque de perto ninguém é normal. Eu até, como os telespectadores, né, estou assim, boquiaberto de ver que todo esse conteúdo
né, faz parte da vida de um juiz de paz. É verdade, a gente tem que estar bem qualificado conosco mesmo, para depois transbordar. Eu me vejo como juiz de paz como uma caixa de água, vamos dizer assim, que onde as pessoas estão sedentas. Eu tenho que ter água. Se eu não tiver água, eu vou ter que quebrar pedaço da caixa para dar para os outros. E não é o propósito. Então a gente tem que viver bem, não porque tem que viver bem, mas procurar os caminhos melhor do relacionamento, da convivência, cooperação, né, companheirismo. A palavra companheiro, eu falo muito isso, é aquele que come do mesmo pão, mas não é o pão só da padaria. É o pão da vida, é o pão do ideal da vida. Para onde nós queremos ir, Verdade. de onde nós viemos, para onde nós queremos ir. Muitas pessoas, se você não sabe onde você vai, para onde você quer ir, qualquer lugar vai ser levado. Então a gente tem que saber, eu quero ir para onde. Falo muito para os casais, olha, vocês estão saindo de uma família, agora vocês estão indo com uma nova família. Quando eles casam, ali institui a fundação de uma nova família. Então essa nova família agora desvincula, deixa de ser família aqui para ser família aqui. Ali eles são parentes, papai, mamãe, irmãos, primos, continua. Mas família, ali é um novo núcleo familiar, é a fundação da família. Muito boa a sua participação aqui no nosso programa. Realmente eu estou maravilhado. Estou até com vontade de casar outra vez. Uai, não sendo comigo que a minha esposa não deixa, viu? Ô, Zé Levi, isso é um sacerdócio, viu? É verdade, eu sinto isso, porque eu faço com muito esmero, com muita alegria, e eu recebo muito feedback das pessoas, que às vezes nunca vi na vida, no cartório mesmo, chego, nossa, eu nunca vi uma cerimônia igual essa, e eu não faço esforço, eu não estou querendo assim fazer para agradar, não. Brota é espontâneo, da alma, né? É, brota da alma, exatamente, é um chamado. Eu até cheguei, você falou em sacerdócio, eu cheguei até a fazer teologia, né, pela Diocese de Divinópolis, na Faculdade Claretianos. Foram 4 anos de estudo. Faculdade o quê? Claretiana. Explique-se. É a faculdade que tem lá em São Paulo, em Batatais, né, que tem polo, né, nas cidades. Né? Então, na época eu estava buscando a formação melhor, né, dentro daquilo que a Diocese propunha. E eu fiz o teologia durante 4 anos. Então, eu sou bacharel em teologia, sou bacharel em direito. Né? É interessante que eu fiquei nesse métier, né, do direito e da teologia e fazendo algo que tem a ver com as duas coisas. Falando de amor, falando de Deus também, porque tem casais que vão sedentos para ouvir a presença de Deus no próprio casamento. Mesmo o Estado é laico, mas as pessoas que vão ali têm fé, têm religião. Então, a gente tem uma abordagem que atenda aquele casal dentro da realidade deles, né? Então, é muito bonito, fico muito feliz, me sinto muito realizado, muito mesmo, como pessoa humana, como cidadão, né? E vejo as famílias que eu estou ajudando a organizar, vamos dizer assim. Lógico que nem todos ficam casados, tanto na Igreja Católica quanto no civil, a gente sabe disso. Mas alguém tem que plantar, nem tudo que planta germina do jeito que a gente espera, mas nós temos que plantar. A nossa missão é plantar, e eu vejo isso também, igual você, te agradeço por isso, como um sacerdócio. Nós conversamos aqui com o José Levi Lucas, juiz de paz. Ô, Zé Levi, alguma coisa que eu não tenha perguntado, não tenha mencionado e que você gostaria de falar? Eu gostaria de falar da importância da família. É tão bom que eu tenho a minha, né? A minha esposa, a Miriam, já falei o nome dela aqui, 2 filhos casados, um mora em Belo Horizonte, trabalha e mora lá, e me deu a nós a primeira neta, agora, recente, nem tem 2 meses ainda, nós estamos fresquinhos de avós, né? E o difícil não é ser avô, é ter que dormir com a vovó, né? E eu tenho o filho caçula, que é psicólogo. Por coincidência, é psicólogo. E, vou falar coincidência não, mas desde pequeno, todos eles frequentaram a sala de psicologia. Porque você que encaminhou? Nós, eu e minha esposa, entendíamos que precisava ter alguém de fora além do pai e da mãe. Hoje a rede escolar prima por isso. É, né? Fundamental, porque nós estamos num mundo totalmente diferente das gerações passadas. Então nós temos que saber ler o que é que as ferramentas nós vamos precisar para enfrentar esse mundo. Então eu tenho um filho psicólogo, está daqui a 6 meses mais ou menos, ele estava retornando para Divinópolis, atualmente está em Vitória, faz doutorado lá na UFES, né, na Universidade Federal
do Espírito Santo. Ele e a esposa, os dois estão fazendo. Em breve deverão retornar para cá, porque eles querem pleitear as vagas acadêmicas para ser professores e ele, como psicólogo, atende online no Brasil inteiro também. Desejo a você centenas, dezenas e milhares de casamentos por essa vida fora. Muito obrigado, sinto muito feliz por isso. José Levi Lucas, juiz de paz. Esse é o Garcia, que todo mundo escuta. Garcia! E esse é o Gente da Gente. Obrigado, gente.